Boa noite, galera. Aqui é Ney Mendel do canal NM Futebol. Vamos começar falando sobre os quatro do Rio, as novidades e também sobre o mercado da bola em todo o Brasil. Tá? Vamos começar com o Fluminense, pessoal. O Flusão renovou o contrato de dois jogadores importantes no seu elenco, titulares absolutos. O André, volante, renovou até dezembro de 2026, o seu contrato foi estendido. O André tinha contrato até 2025 e o Fluminense estendeu por mais um ano e dando um aumento salarial ao jovem volante. É um volante com muito talento, foi um dos melhores do Brasileirão e o Flusão merece renovar com o jovem volante. Outro que renovou também foi o Germancano, centroavante, o melhor artilheiro do Brasil aí, renovou com o Fluminense até dezembro de 2025. Então, André e Cano renovando com o Flusão. Falta o Arias e o Ganso. O Fluminense quer estender o contrato dos dois jogadores também. Keno, jogador de ataque do Atlético Mineiro, que tem um salário de mais ou menos R$500 mil no Atlético, é alvo do Fluminense. A direção e Fernando Diniz pediram o jogador, querem o jogador, e o Fluminense está investindo na contratação do jogador. O Atlético pode ser que faça negócios, porque o Keno, no ano de 2022, ficou a metade dos jogos do Atlético, ele ficou contundido. Então é um jogador meio problemático para contusão, né? Fluminense também, pessoal, renovou com a Umbro, empresa de material esportivo. Flusão renovou por mais 3 anos com a Umbro, tá? Assunto Cristiano, lateral esquerdo do Flu, que veio da Moldávia, jogador que foi contratado por quase 8 milhões de reais. O Fluminense quer negociar o jogador que não vem atuando bem. Então o Fluminense quer vender ou emprestar o jogador em 2023. Reinaldo, do São Paulo, que também interessa a lateral esquerda do Flusão. Durante a semana especularam que ele estava fechado com o Grêmio, mas o seu procurador desmentiu e falou que o Reinaldo ainda não escolheu o clube que vai jogar, tá? Então, pode pintar no Fluminense aí o Reinaldo também. Rolim e Marcelo Souto, candidatos à reeleição à presidência do Flu, conseguiram oficializar a sua candidatura e estão aptos a concorrer ao pleito do dia 26/11 para a presidência do Fluminense. Nino, zagueiro titular do Flu, interessa ao Galatasaray da Turquia. O time turco vai negociar o seu titular Victor Nielsen e quer Nino para o seu lugar. Tá? Então eles vêm pesado para tentar tirar o Nino do Flu. Fernando Diniz também foi ventilado no Corinthians essa semana, mas o seu procurador negou o interesse e avisou que a cabeça do Diniz está voltada ao Flusão. Tá? Vamos falar do Mengão agora. Flamengo acerta com o Spartak de Moscou a compra do lateral esquerdo Ayrton Lucas, em definitivo. Os valores são 6,5 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. Tá? Com esse acerto, o Fla vai negociar o Ramon, que também é lateral esquerdo, estava no Bragantino, e ele deve ir para o Braga de Portugal. Assim o Flamengo vai ficar com Ayrton Lucas e Felipe Luiz para a lateral esquerda. O governo do Rio adiou a licitação do Maracanã e renovou a permissão da dupla Fla-Flu por mais 6 meses, a contar do dia 28 de outubro desse ano. Tá? Então, Flamengo e Fluminense continuam administrando o Maracanã por mais 6 meses e é isso aí, pessoal. Por enquanto, foi adiada a licitação. O Flamengo está em primeiro no ranking da CBF. Flamengo é o primeiro de 2023, seguido pelo Palmeiras. Fluminense é o 6º. Quinteiro, meia, muito habilidoso, colombiano. O jogador joga na China e fez 2 pedidos para acertar com o Flamengo, que tem interesse no jogador. Salário de mais ou menos 500 mil livres e 3 anos de contrato. Tá? Arthur, atacante do Red Bull Bragantino, que também foi cogitado no Flamengo, e Corinthians também. Segundo seu empresário, a prioridade é o futebol europeu. Então ele quer
que o Arthur feche com o futebol europeu. É a prioridade do Arthur. Lembra do zagueiro Tuller, do Flamengo, de 23 anos, que estava emprestado ao Vissel Kobe, do Japão? O seu empréstimo vai até dezembro. E a opção de compra do clube japonês é de US$1 milhão. O Flamengo quer negociar o jogador. Rodinei não renovou com o Flamengo e deve acertar com o Atlético Mineiro para 2023. Tá bom? Então, mais uma notícia aí do Rodinei. Deve fechar com o Atlético. Vamos falar do Vasco da Gama? Abel Braga negocia com o Vasco para ser o seu novo diretor técnico. Abel vai comandar o departamento de futebol do Vasco aí, tá? Foi convidado para isso. O Vasco oferece US$3 milhões a Kehler, goleiro do Inter, titular, mas o clube gaúcho não tem intenção de liberar o atleta. Pedro Raul, jogador que já acertou verbalmente com o Vasco, gostou muito do interesse do Vasco, dos salários e tudo, e pode fechar a qualquer momento com o clube Cruz Maltino. Falta só assinar. Vasco está em 22ª posição no ranking de clubes da CBF. Né? Antônio Oliveira, gente, técnico português que salvou o Cuiabá da 2ª divisão, está em Portugal, passando férias, e decidirá nos próximos dias qual clube treinará em 2023. Ele teve 2 propostas, de Vasco e de Bragantino. Tá? Vasco negocia também com Juventude a prorrogação do empréstimo de Danilo Boza, do zagueiro Danilo Boza. O Vasco quer a prorrogação do empréstimo para continuar com o zagueiro para o ano de 2023. Aleph Manga, lembra do Aleph Manga, que começou no Volta Redonda, foi para o Goiás e fez uma excelente temporada no Curitiba? Ele agora faz parte da lista do Vasco também para 2023. Então o Vasco monitorando aí o mercado e tentando se fortalecer cada vez mais. Botafogo, vamos falar do Fogão. Joel Carli. O Fogão quer renovar com um atleta de 36 anos até o final do Carioca ou até o final do ano. Tá? A dúvida está aí, mas a renovação do Carli é prioridade para o Botafogo. Patrick de Paula, jogador meio-campo que veio do Palmeiras, um dos jogadores mais caros contratados na era SAF do Botafogo, pode ser vendido ao futebol europeu. Clubes europeus demonstram interesse no Patrick de Paula. E o negócio pode sair. Lateral direita do Botafogo é a dor de cabeça do Luiz Castro, pessoal. Saravia já foi embora. O Botafogo não renovou. Daniel Borges é um jogador que joga bem um jogo, joga mal no outro. Joga bem num, mal no outro. É um jogador que é bom no apoio, mas é ruim na marcação. Rafael, lateral que veio da Europa, vive se lesionando. O jogador vira e mexe, está machucado. Então é um problema sério o Rafael também no Botafogo. Segundo Augusto Montenegro, em entrevista, o Botafogo deve contratar 4 jogadores pontuais para a próxima temporada. Um goleiro, um lateral direito e 2 pontas, um para a direita e outro para a esquerda. Essas são as notícias do Fogão. Agora vamos falar um pouco do mercado da bola em todo o Brasil. O Atlético Mineiro deve ser o destino de Rodinei. Rodinei e Atlético praticamente fechados. Vasco e Bragantino aguardam decisão do Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, para acertar para a próxima temporada. Os 2 times fizeram propostas e o Antônio Oliveira está em Portugal e deve, semana que vem, definir o seu futuro. Gabriel Poveda, artilheiro da 2ª divisão pelo Sampaio Corrêa, interessa ao São Paulo. São Paulo estuda a contratação do Poveda. Patrick, meia do São Paulo, jogador que jogou do Inter também, interessa ao Santos. Odair Hellmann pediu o Patrick e o Santos estuda a sua negociação. Almeida, volante do Boca Juniors, Botafogo e Cruzeiro interessados no jogador, que talvez feche com o Cruzeiro. O Ronaldo Fenômeno fez uma ligação direta para o jogador e talvez o Cruzeiro consiga fechar com o jogador a qualquer momento. Tá? Vojvoda renovou o contrato com Fortaleza, gente, até 2024. O salário do treinador vai ficar na casa dos R$600 mil. Tá? Então acabou aí a novela Vojvoda. Corinthians quer o Tite para 2023. O Corinthians vai esperar acabar a Copa
para tentar o Tite para a próxima temporada. Miranda não joga mais pelo São Paulo e pode ir para os Emirados Árabes. Zagueirão foi descartado do São Paulo, não vai renovar e pode ir para os Emirados Árabes. Diego Gomes, volante do Cerro Porteño de 19 anos, pode estar indo para o Palmeiras. Palmeiras tem interesse no jogador e inclusive é amigo do Gustavo Gomes. Tá? Eduardo Cudê é o novo técnico do Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro agora com o novo técnico, Eduardo Cudê. Corpete, lembra do Corpete, atacante do Santos? Pois é, ele fechou com o CRB e vai atuar no Clube de Alagoas na próxima temporada. Quinteiro, meia colombiano que joga no River Plate, interessa a Vasco e Cruzeiro e a Flamengo também. Então, o jogador está interessando as três equipes e pode fechar a qualquer momento com um dos três. Tá bom? Pessoal, o vídeo é esse, com as novidades do mercado, falando dos 4 clubes do Rio também. Peço a todos que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que deixem um like. O like é de graça e é muito importante para nós aqui do canal. Tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite, um bom final de semana.